Imagine o que seria perder um dos líderes mais icônicos da história do Brasil, em circunstâncias envoltas por mistério e controvérsia. Um acidente trágico ou algo mais sombrio? Hoje, vamos explorar a misteriosa morte de Juscelino Kubitschek, o visionário responsável por levar o Brasil a uma nova era, mas cuja vida foi abruptamente interrompida em 22 de agosto de 1976. O que realmente aconteceu naquela fatídica viagem? Prepare-se, porque a verdade pode ser mais perturbadora do que você imagina. Antes de mergulharmos nos detalhes, inscreva-se no canal Viajantes da Evolução. Curta este vídeo, comente e compartilhe. Revelações surpreendentes o aguardam e prometo que a última será a mais chocante de todas. Juscelino Kubitschek nasceu em Diamantina, Minas Gerais, em 12 de setembro de 1902. Desde jovem, demonstrava uma determinação excepcional. Formado em medicina, iniciou sua carreira como médico da Polícia Militar Mineira, mas foi na política que sua marca no Brasil foi eternizada. Prefeito de Belo Horizonte, deputado federal e governador de Minas Gerais, JK construiu um legado de inovação e progresso. Em 1955, com o slogan 50 anos em 5, JK venceu as eleições presidenciais, prometendo modernizar o Brasil em ritmo acelerado. Seu governo impulsionou a industrialização, trouxe o primeiro grande incentivo à indústria automobilística e deu ao país um marco, a construção de Brasília, inaugurada em 1960. Ele não era apenas um político, era um símbolo de uma nação que sonhava grande. Mas sua trajetória também foi marcada por desafios. Em 1964, com o golpe militar, seus direitos políticos foram cassados. O visionário que trouxe modernidade ao Brasil, agora era visto como uma ameaça pelo regime. Anos mais tarde, em uma noite fatídica, sua vida seria interrompida de forma repentina. Em 22 de agosto de 1976, JK viajava pela rodovia Presidente Dutra, a bordo de um Chevrolet Opala, dirigido por seu motorista particular, Geraldo Ribeiro. O que deveria ser uma viagem comum tornou-se uma tragédia. Na altura do quilômetro 165, próximo à cidade de Resende, no Rio de Janeiro, o carro se chocou contra uma carreta carregada de gesso, ceifando a vida de ambos no ato. O inquérito da época concluiu que se tratou de um acidente comum. O laudo oficial afirmou que o Opala havia colidido com um ônibus antes de perder o controle e atingir a carreta. No entanto, surgiram contradições. O motorista do ônibus, Josias Nunes de Oliveira, negou qualquer envolvimento, alegando que foi coagido a assumir a culpa. Mas esse gosto eu tenho de provar para o mundo inteirinho que não foi eu, parei por ser humano. E se eu ver um acidente na minha frente, eu paro e vou socorrer de novo. Ele revelou que haviam simulado marcas de tinta na lataria do ônibus para sustentar a versão oficial. Por outro lado, o motorista da carreta afirmou ter visto o Opala se chocar contra o ônibus antes de colidir com seu veículo. Quem estava falando a verdade? As versões conflitantes alimentaram especulações. O que mais intriga é que anos depois, novas alegações surgiram. Uma testemunha afirmou ter visto um buraco de bala na cabeça de Geraldo Ribeiro, o que levantou suspeitas de que o acidente poderia ter sido um assassinato disfarçado. A exumação do corpo em 1996 buscou esclarecer a questão. Mas será que a verdade foi realmente revelada? Vamos continuar explorando os mistérios que cercam o trágico acidente que tirou a vida de Juscelino Kubitschek, mergulhando mais profundamente nas contradições e nas teorias que desafiam a narrativa oficial. Embora o laudo oficial de 1976 tenha classificado o caso como um acidente comum, o cenário era muito mais complexo do que parecia. Uma testemunha afirmou ter visto um buraco de bala na cabeça do motorista Geraldo Ribeiro. Essa declaração
reforçou as suspeitas de que algo a mais poderia estar por trás da morte do ex-presidente. Para esclarecer os rumores, o corpo de Geraldo foi exumado em 1996, 2 décadas após o acidente. Os especialistas concluíram que o fragmento encontrado em sua cabeça não era um projétil de bala, mas sim um pedaço de metal, possivelmente um prego do caixão. Essa conclusão, no entanto, não foi suficiente para apagar as dúvidas que pairavam sobre o caso. Em 2013, a Comissão Municipal da Verdade, Vladimir Herzog, trouxe novas revelações ao público. Eles alegaram que o motorista do Opala poderia estar inconsciente no momento do acidente. Teorias de envenenamento ou até mesmo de assassinato por arma de fogo começaram a circular novamente. Haveria forças poderosas interessadas em silenciar JK? Afinal, ele era um opositor do regime militar e, mesmo fora do poder, sua influência e legado permaneciam vivos no imaginário brasileiro. Entre as várias teorias, uma se destacou: a sabotagem do Chevrolet Opala. Segundo essa hipótese, o veículo teria sido adulterado para causar o acidente. Detalhes sobre a condição do carro chamam a atenção. Era um modelo de 1970 com 6 anos de uso, mas as fotos do acidente mostram que ele foi completamente destruído, o que levantou questionamentos sobre a gravidade do impacto. Além disso, especula-se que o carro tenha sido submetido a novas perícias em 1996. No entanto, é estranho pensar que o veículo teria sido preservado por tanto tempo. Não há registros ou fotos que comprovem que isso realmente aconteceu. Outra linha de pensamento sugere que JK não foi vítima de um acidente, mas sim de uma conspiração. Para alguns, o regime militar não poderia correr o risco de ver seu legado se reerguer politicamente. Sua morte teria sido uma manobra para eliminar qualquer possibilidade de retorno ao poder. Ainda assim, a Comissão Nacional da Verdade, que investigou o caso em 2013, reafirmou que o ocorrido foi um acidente de trânsito, descartando teorias de atentado. No entanto, os detalhes não deixam de ser perturbadores. Como explicar as contradições entre os depoimentos das testemunhas? O motorista do ônibus, que inicialmente foi apontado como culpado, afirmou ter sido coagido. A simulação de marcas de tinta na lataria do ônibus é um elemento que adiciona ainda mais mistério à história. Se não houve contato entre os veículos, como o Opala perdeu o controle e colidiu com a carreta? Além disso, há relatos de pessoas próximas a JK que acreditavam que ele estava sendo monitorado antes do acidente. Isso reforça a ideia de que sua morte não foi simplesmente um evento aleatório, mas sim parte de algo maior e mais sinistro. Mesmo décadas depois, o mistério continua a alimentar teorias e questionamentos sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Pense em tudo isso. Um ex-presidente, um ícone da modernização do Brasil, morto em circunstâncias nebulosas. Seria o fim de Juscelino Kubitschek o resultado de forças maiores agindo nos bastidores? Ou tudo não passa de uma sucessão de coincidências trágicas? As consequências da morte de Juscelino Kubitschek transcenderam o impacto imediato do acidente. Sua morte levantou perguntas que ecoaram ao longo das décadas, transformando um suposto acidente de trânsito em um dos maiores mistérios da história política brasileira. Mas por que tantas dúvidas permanecem? Será que os responsáveis pelas investigações iniciais encobriram algo maior? O governo militar da época rapidamente declarou que se tratava de um acidente. Mas as investigações foram realizadas sob um regime que silenciava opositores e manipulava informações para manter o controle sobre a sociedade. Esse contexto gera uma dúvida inevitável.
Até que ponto as conclusões oficiais podem ser consideradas confiáveis? Em um ambiente de repressão e censura, qualquer tentativa de questionar a narrativa oficial era rapidamente sufocada. A ideia de sabotagem ganha força quando consideramos a trajetória de JK. Mesmo afastado da política, ele continuava sendo uma figura popular, respeitada e, para muitos, uma ameaça ao regime militar. Seu carisma e visão de futuro poderiam facilmente inspirar movimentos de resistência. Não seria surpreendente que o governo enxergasse em Juscelino um perigo que precisava ser eliminado. Uma das teorias mais sombrias sugere que o Opala foi intencionalmente modificado para causar o acidente. Detalhes como a falta de registros consistentes sobre o estado do veículo e a destruição quase total do carro alimentam essa hipótese. A ausência de documentos que comprovem as perícias posteriores também gera suspeitas. Seria possível que essas evidências tenham sido propositalmente apagadas? Além disso, há o depoimento de uma testemunha que afirmou ter sido abordada por homens desconhecidos, oferecendo subornos para que confirmasse a versão oficial do acidente. O que esses indivíduos tentavam esconder? E por que o regime estaria tão empenhado em sustentar uma narrativa específica? As teorias conspiratórias vão além da sabotagem. Algumas pessoas acreditam que o motorista de JK, Geraldo Ribeiro, já estava morto antes do acidente. Isso levanta questões ainda mais sinistras. Teria ele sido envenenado ou executado para garantir que o plano seguisse conforme o esperado? Apesar da exumação de seu corpo em 1996, muitos continuam a questionar as conclusões oficiais. O prego do caixão encontrado em sua cabeça foi realmente um acidente? Ou seria uma explicação conveniente para ocultar algo mais perturbador? A figura de Juscelino Kubitschek, que deveria ser lembrada por seu legado de progresso e inovação, passou a ser associada a um enigma que desafia a lógica. Sua morte trouxe à tona um sentimento de desconfiança em relação às instituições e às versões oficiais. Afinal, como confiar em um sistema que silencia aqueles que ousam questioná-lo? Mesmo hoje, quase 50 anos após o acidente, muitas perguntas continuam sem respostas. Por que tantas contradições nos depoimentos das testemunhas? O que aconteceu com o Chevrolet Opala após o acidente? E, acima de tudo, quem realmente se beneficiou com a morte de JK? Deixe-me perguntar, você acredita que a morte de Juscelino foi apenas uma tragédia aleatória ou parte de uma conspiração cuidadosamente orquestrada? Essa é uma reflexão que nos leva a questionar até que ponto o poder é capaz de ir para preservar seus interesses. Encerramos aqui essa jornada pela história e pelo mistério. Se você assistiu até o final, diga nos comentários o que mais te intrigou nesse caso. Não esqueça de se inscrever no canal Viajantes da Evolução, curtir este vídeo e compartilhar com quem você acredita que deveria conhecer essa história. Até a próxima!